RFI Convida. Maria Emília Alencar. RFI convida hoje Amanda Dias, antropóloga, pesquisadora associada à École de Haute Étude en Sciences Sociales. Ela trabalha com o Centro de Pesquisa sobre o Brasil Contemporâneo. Olá, Amanda. Bom dia. É um prazer receber você aqui nos estúdios da RFI. Obrigada. Amanda, você fez um trabalho interessante e curioso, que eu acho que pouca gente conhece, sobre a comunidade muçulmana no Rio de Janeiro. E a primeira constatação é que a maioria dos muçulmanos do Rio é de brasileiros convertidos, ou seja, 80%, 90%, ao contrário de outros muçulmanos que vivem em outras regiões do sul do Brasil, São Paulo, Foz do Iguaçu. No Rio de Janeiro, esses muçulmanos são cariocas que se converteram ao Islã. Por que essa particularidade, Amanda? Exato. Bom, o Rio de Janeiro, ele não é um lugar que recebeu muitos imigrantes muçulmanos no Brasil, em comparação a outros estados, como foi o caso de Foz do Iguaçu, por exemplo, ou mesmo São Paulo. Ele tinha uma comunidade muçulmana pequena, que, como as outras comunidades muçulmanas do Brasil, estavam principalmente preocupadas em transmitir o Islã aos descendentes, de origem normalmente árabe. Mas nos anos 90, duas pessoas dessa comunidade, jovens dessa comunidade, decidiram mudar o enfoque da comunidade, da Sociedade Beneficente Muçulmana, é assim que ela se chama, e concentrar os esforços deles, então, nos brasileiros, para que eles pudessem se converter ao Islã. E eles fizeram todo um redirecionamento da ideologia da sociedade muçulmana para transformar o Islã em uma coisa que fosse acessível aos brasileiros. Ou seja, eles fizeram um grande trabalho de comunicação, de divulgação da religião. Eles fizeram, sobretudo, um trabalho de desapegar a religião de um contexto de costumes, de tradições, etc., para se tornar uma religião que fosse acessível a outras pessoas. Tem um pesquisador brasileiro, Paulo Lu, que fala de objetivação do Islã. Tem uma outra pesquisadora, Silva Montenegro, que fala de islamização do Islã. Quer dizer, eles vão pregar um Islã que é fundamentalista, no sentido de que ele vai aos fundamentos do Islã. Então, ele não depende de uma tradição específica e é acessível a um público maior. E é um Islã sunita, se eu bem entendi, Isso. e salafita, na verdade, que seria o Islã mais voltado para as origens do Corão. Exatamente, salafista no sentido de que ele se baseia, então, no Corão e nos hadith, que são os exemplos de vida do profeta. E isso, Amanda, você me permite interromper, na verdade, eles encontraram uma comunidade carioca que vem predominantemente da comunidade evangélica. A gente pode dizer que grande maioria dos brasileiros convertidos ao Islã no Rio de Janeiro são ex-evangélicos? Isso foi o que eu encontrei durante a minha pesquisa etnográfica, meu trabalho de campo, e é diferente do que outros pesquisadores encontraram no passado. Então, eu acho que é recente e que existe, sim, um trânsito dessas comunidades evangélicas para o Islã. E esse trabalho que eles fizeram, você falou antes de um trabalho de difusão do Islã, nem é tanto um trabalho de difusão, mas um trabalho de acolhimento das pessoas que chegam. Então, a pessoa, ela chega na mesquita, ela tem um kit do revertido, que vai ensinar a fazer as orações, tem aulas de árabe para os brasileiros, os sermões vão ser feitos também em português, não apenas em árabe, quer dizer, existe um acolhimento. E as pessoas vão chegar na mesquita muito pelos seus próprios esforços. Elas vão procurar na internet, achar o endereço da mesquita, ir até a mesquita. Elas vão descobrir o Islã de outras maneiras, através da novela O Clone, por exemplo. Mas são pessoas que já estão ligadas a uma religião, a valores morais específicos que são ligados à igreja evangélica. Sim, exatamente. Existe uma certa continuidade entre a igreja evangélica e o Islã, no sentido de que a igreja evangélica já vai pedir um certo pudor na maneira de se vestir, etc. E o Islã, no Brasil, ele vai insistir nessa continuidade. Então, por exemplo, o primeiro livro que eles vão ganhar quando vão à mesquita se chama Jesus, um profeta do Islã. Então, eles vão insistir numa certa continuidade doutrinária também.
Sei, aham. E por outro lado, é uma coisa incrível pensar no Rio de Janeiro, né, cidade onde há o culto do corpo, né, existir uma quantidade, eu não sei quantos, você pode calcular mais ou menos quantos muçulmanos convertidos existem no Rio atualmente? Mais ou menos? Convertidos, olha, a sociedade estima que 80% dos muçulmanos que estão ligados a ela são convertidos. E ela estima que existem mais ou menos 1.000 muçulmanos diretamente ou indiretamente ligados à sociedade no Rio de Janeiro. Agora, é incrível, porque essas pessoas se encontram no meio ambiente, carnaval, praias, inclusive você narra na tua pesquisa certos momentos de grande contradição, né? Sim, Quando os muçulmanos, as mulheres com véu vão à praia, sim, sim. e como é que é essa dificuldade de ser muçulmano numa cidade como o Rio de Janeiro? Elas vão é mais difícil para as mulheres, porque são elas que vão ter uma maior visibilidade com o uso do véu. E elas vão incorporar o uso do véu aos pouquinhos. Primeiro elas usam o véu só no interior da mesquita, depois só no bairro da mesquita, e aos poucos elas vão integrando o uso do véu até usar na casa delas. E elas vão entender que elas, ao usar o véu, elas estão encarnando, de certa forma, o Islã. Então elas têm um exemplo a dar. Então, quando as pessoas vão zombar com elas ou fazer piadinhas, alguma coisa, elas vão tentar manter uma postura íntegra para poder passar a boa imagem da religião. Amanda, você também fala de uma espécie de ascensão social, eu não sei se eu estou exagerando um pouco, mas pessoas que vêm de comunidades pobres, favelados, e que encontram através dessa igreja, dessa mesquita na Tijuca, possibilidades de encontrar pessoas, estudantes estrangeiros muçulmanos, quer dizer, é uma abertura, segundo a tua Sim, tese, seria uma abertura para essas pessoas. sim, uma abertura, mais do que uma ascensão, eu acho, mas uma abertura da circulação dessas pessoas dentro da própria cidade do Rio de Janeiro, eu diria dentro do próprio país e também para o exterior. Quer dizer, muitas pessoas que vêm de Duque de Caxias, de São João do Meriti, de outros lugares afastados, pobres, que vão começar a frequentar a mesquita que está no bairro da Tijuca, que é um bairro que antes elas não frequentavam, agora tem uma justificativa para frequentar esse bairro, que vão conhecer outros muçulmanos que vêm de outros horizontes e que vão se identificar esses muçulmanos como irmãos de fé e que vão começar a estudar árabe, por exemplo, pessoas que não falam inglês, mas que vão aprender o árabe, pessoas que nunca saíram do estado do Rio de Janeiro, que vão começar a estudar a possibilidade de fazer a peregrinação para Meca ou de estudar numa universidade islâmica. Ou seja, você vê isso como uma coisa positiva, de certa maneira, para certas comunidades, quando no mundo inteiro existe uma certa apreensão, justamente em comunidades que são segregadas, como os favelados, aonde nós vivemos isso na Europa, onde o terrorismo encontra uma possibilidade de se o terrorismo através dos muçulmanos encontra uma possibilidade de se infiltrar, né? Sim, porque o Islã, no Rio de Janeiro em específico, é um Islã que se apresenta como apolítico, como um Islã moral e individual. Então, não são famílias que se convertem ao Islã, é uma pessoa que vai se converter ao Islã que vai ter que encontrar um equilíbrio entre a sua própria prática religiosa e a sua família, por exemplo, e que vai fazer um trabalho sobre si. E essas pessoas, ao integrarem essa comunidade imaginária de muçulmanos, que é transnacional, elas estão integrando uma comunidade religiosa e não uma comunidade política. Enquanto que, quando a gente fala em terrorismo, a gente está falando de um outro Islã muito específico, que é o Islã jihadista, militante, político e que realmente não tem nada a ver com o que a gente observa no Rio de Janeiro. Ok, muito obrigada, Amanda Dias, que nos falou então sobre o seu trabalho interessante sobre a comunidade muçulmana no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigada a você.